Graças a Deus. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus neste momento. Deus querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na sua presença, Senhor. E mais uma vez nós te agradecemos porque temos essa oportunidade, Senhor. Graças ao Senhor que nos resgatou, graças ao Senhor que nos deu essa chance, nós estamos aqui hoje, Senhor. E eu peço, abençoa cada um de nós, Senhor, abrindo as nossas mentes, os corações, para que nós não sejamos roubados na vida, Senhor, roubados no tempo, na fé. Que cada um, Senhor, que saiu do seu trabalho, da sua casa, de longas distâncias, meu Pai, para te cultuar, e não venha permitir que a sua mente esteja em outro lugar, vagueando, distraído, desfocado, Senhor. Porque infelizmente nós temos visto isso. O diabo tem vencido muitas batalhas espirituais, roubando as mentes, Senhor. Permitindo, dando a falsa impressão de que se estamos fazendo algo, se estamos na igreja, participando de um trabalho, nós já estamos com tudo certo. E muitas vezes na cegueira, Senhor, nós não estamos vendo o principal, vendo aquilo que está lá no oculto, as profundezas, meu Pai. Estamos sendo roubados. Então eu peço, Deus Todo-Poderoso, que assim como nós ouvimos, o Senhor venha fluir nas nossas vidas, fluir neste lugar, fluir na nossa família, fluir na nossa mente, Senhor, fluir no nosso coração. Flua, Senhor, com Teu Espírito sobre nós. Derrama sobre nós, meu Pai, o Teu favor, o Teu Espírito. Porque nós vemos na palavra, aqueles que receberam o Teu Espírito, Senhor, faziam coisas estrondosas, poderosas. Porque não eram eles, Senhor. Era o Senhor operando através da vida deles. Então opera, Senhor, através das nossas vidas, porque nada aqui é nosso, Senhor. Se o Senhor nos tirar a respiração, não sobra nada. Se o Senhor nos tirar a vida, se o Senhor nos tirar o favor, não sobra nada, não sobra alegria, não sobra paz. Se o Senhor tirar a sua presença de nós vamos nos tornar como Saul, uma pessoa oprimida, perturbada, insegura. Nos encha, Senhor. Nos encha com Teu poder. Encha, meu Pai, esvazia dentro de cada um de nós, meu Pai, tira o lixo, aquelas coisas que nós ainda mantemos, coisas passadas, hábitos, padrões miseráveis, fortalezas antigas, que nós vemos a derrubar tudo isso, Senhor. Nós não vamos mais permitir que nada ocupe o lugar que é do Senhor, o lugar que pertence ao Senhor na nossa vida. A Sua palavra nos diz, Senhor, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que nós venhamos, meu Pai, a entender realmente palavras como essa. Que elas venham ver, meu Pai, abrir os nossos olhos e venhamos a enxergar realmente. Nós não vemos apenas a repetir e parecer que entendemos, Senhor. Não, nós vemos a priorizar o Senhor de verdade. Que nós não vemos a perder tempo buscando pelas demais coisas, correndo, lutando, e sendo em vão, mas que nós venhamos a ter, meu Pai, o Seu lugar preservado nas nossas vidas. O Senhor possa nos abrir a mente, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, tira tudo aquilo, meu Pai, que nos impede de enxergar as profundezas, meu Pai, da nossa alma, que ainda muitas vezes estamos olhando para as pessoas, olhando para as circunstâncias, e não olhando, meu Pai, que muitas vezes são coisas espirituais, que muitas vezes, meu Pai, são situações que nós temos que guerrear de forma espiritual e ainda estamos lutando de forma natural. Nos ajuda a discernir, meu Pai. Nos ajuda a ter a visão certa das coisas. Nos dá discernimento, nos dá espírito, nos dá o caráter que o Senhor espera. Que o Senhor possa confiar coisas maiores nas nossas vidas, que venhamos a ser fiéis naquilo que já está nas nossas mãos. No dia que nós temos, na família que nós temos, na oportunidade que vem até as nossas mãos, que nós venhamos a ser excelentes, Pai. Nós venhamos a ser fiéis em tudo isso que o Senhor tem nos favorecido, nos tesouros que nós temos recebido, Pai, para que o Senhor possa nos confiar muito mais. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um que aqui está, cada um, meu Pai, que está nas igrejas, cada um que está pela transmissão, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, Senhor.
que onde as nossas palavras, onde a sua palavra chegar, onde as nossas orações, que cada um que aqui está, clamar, orando por uma situação, orando por um familiar, que a bênção chegue até aquele lar, que o incômodo, meu Pai, chegue até aquela pessoa que ainda está com o coração endurecido, que a mudança aconteça, Pai. Que o Senhor possa nos usar, nos levar, nos conduzir para uma grande e poderosa vida, porque é isso que o Senhor nos promete e é isso que o Senhor tem para nós. Que venhamos dar abertura, Senhor, oportunidade para que o Senhor opere nas nossas vidas. Se pecamos, falamos, fizemos alguma coisa que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Pai. Tenha misericórdia de nós. Que tenhamos o espírito, o discernimento de dia após dia, Senhor, trabalhar nisso, trabalhar para não cair nos mesmos erros, para que nós não venhamos a retroceder, mas sempre avançando, sempre progredindo, nem que seja 1 centímetro apenas por dia, Senhor, mas jamais retrocessos. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por essa noite, te agradeço, Senhor, por essas pessoas que aqui estão, que querem vencer, que querem buscar, que querem a bênção, a transformação sobre a sua casa, que têm priorizado o Senhor acima de tudo. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que nos conduza nesta noite, em todo o nosso projeto Casa Firme, ao longo da madrugada, até amanhã. Que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, uma semana incrível, um ano incomparável, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém. Fala comigo, por favor. Chega de roubo. Chega de roubo. Chega de roubo. Repita, por favor. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Alguém não conhecia esse versículo? Todo mundo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quantas pessoas que continuam repetindo versículos assim, de cor, é um versículo famosíssimo, mas ainda não tem a revelação para a sua vida. Porque muitas vezes a gente fala coisas assim, né? O diabo veio para roubar, matar e destruir, o Senhor veio para nos dar uma vida abundante, uma vida plena, mas nós ainda estamos sendo roubados. Roubados na saúde, roubados no nosso tempo, roubados na nossa fé, roubados na nossa alegria, roubados na vida plena. O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida plena. Mas nós precisamos nos atentar que ainda áreas da nossa vida podem ser aquele gargalo, que ainda está escoando as bênçãos, está escoando por conta de orgulho, por conta da incredulidade, por conta ainda de não quebrar barreiras, destruir fortalezas, e assim muitos vão sendo roubados uma vida toda. Não é só o dinheiro. Muitas vezes a criação dos filhos está sendo roubada, muitas vezes aqueles momentos que poderiam ser abençoados no seu casamento, estão sendo roubados, e o tempo está passando. E a única coisa que a gente não consegue retroceder é o tempo. O que nós fizemos até então, o que nós produzimos, plantamos de boas sementes, perfeito, nós vamos colher essa semente se ela for boa. Mas o que nós deixamos a desejar, deixamos morrer, deixamos a coisa desandar, a única coisa que nós podemos fazer é aprender com isso, para não voltar a fazer. Então vamos ler aqui, a partir de 2 Reis 17, olha só. Preste bastante atenção, uma passagem um pouquinho longa. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, para substituir os israelitas. Então o rei da Assíria trouxe povos de vários lugares para ocupar a região de Israel. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso,
ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Assíria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então nós vemos aqui, essa notícia ficou algo tão estranho, que certamente todos esses povos aqui nunca viram, né? Povos de vários pontos do mundo, não acharam muito estranho, porque não era apenas uma coisa corriqueira, uma coisa comum. Os leões começaram a atacar, e eles tiveram um entendimento e levaram até o rei que tinha alguma coisa anormal ali acontecendo, porque eles estavam ocupando a terra de Israel, a terra prometida, mas estavam profanando aquela terra com seus deuses, com seus ídolos, com as suas práticas erradas. E é isso que acontece quando nós misturamos o que é santo com aquilo que é pecado, com aquilo que é idolatria. Então, veja que eles estavam na terra santa, mas estavam colocando ídolos. E aqui nós vemos, os povos que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria, não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então, o povo da Assíria, eles tinham essa mentalidade, eles achavam que cada terra tinha um Deus. E eles não estavam sabendo cumprir com as exigências daqueles deuses. Então, alguém precisava ensinar eles, porque senão ia continuar acontecendo essas tragédias, porque faltava o conhecimento. Então o rei da Assíria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Então, ele aparentemente resolveu a situação. Então, vou mandar um sacerdote que vai ensinar o povo daquela terra a adorar o Deus daquela terra. Ele sabia qual era o Deus, mas os povos que vieram de vários lugares não praticavam aquilo, eles nem sabiam. No entanto, então, eles foram ensinados a adorar ao Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Culta fizeram Nergal e os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartar, que os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício, Adramaleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, fala comigo, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Então eles adoravam ao Senhor, mas nomeavam qualquer um para continuar lá com as práticas idólatras deles. Porque assim, meio que eles podem ter pensado assim: bom, se o rei mandou um sacerdote aí para nos ensinar essa religião, a gente também pode ter o nosso sacerdote para ensinar a nossa religião. Então, é mais uma religião. Adoravam o Senhor, o mas sempre que é o problema, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos seus descendentes, aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou. Então ele está aqui explicando: não adorem outros deuses, nem se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifícios. Eles chegaram a um ponto de sacrificar filhos. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu.
não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês, e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. É Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, fala comigo, eles não deram atenção, mas continuaram em suas práticas antigas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, os seus filhos, olha só, até hoje os seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Então veja que não entrou a revelação, não entrou a importância de buscar a Deus de verdade. Eles buscavam a Deus, mas era mais uma religião para eles, assim como eles conheciam na Babilônia e em tantos lugares. Tanto que eles receberam um sacerdote para ensinar, eles começaram a adorar, mas eles não tinham aquilo como entendimento de que é isso, é o nosso Deus, o Deus que nos tirou do Egito, esse é o Deus que faz coisas, não um Deus de pedra, de barro, de madeira, mas um Deus vivo que nos tirou com mão forte do Egito. E quando nós não guerreamos as guerras certas, não vencemos as nossas batalhas, ficam esses problemas para os filhos e para os netos. Então, ao invés de deixarem um legado de bênção, de adoração ao Senhor, eles deixaram um legado simplesmente de idolatria. E muitas vezes nós vivemos as mesmas situações. Às vezes a gente chega na igreja, conhece a Jesus, e a gente está totalmente cru. Como aquela mulher que deu testemunho, né? Não sei se vocês ouviram lá no canal do Telegram da Bispa, que tem 1h15 de testemunhos, tiverem esse zelo, quem não ouviu, ouça. A mulher, quando a Bispa fala no final do programa, que ela continuará aqui falando de vida, se Jesus não voltar, continuar aqui falando de vida e mudança de vida, a pessoa era tão cru na parte espiritual, que ela não sabia quem vai voltar. Se quem que vai voltar, que ela vai continuar aqui. Então, muitas vezes nós chegamos assim, totalmente ineptos, crus nas coisas, e o Senhor vai nos ensinando. Mas muitos ainda mantêm as velhas práticas, a idolatria, a feitiçaria. Ah, mas como assim? Eu não estou adorando nenhum outro Deus. Não, mas você está com ódio, você mantém as amarguras, você mantém as velhas práticas. E é isso que muitos estão recebendo, tendo leões consumindo a sua vida, consumindo a sua família, por conta das repetidas desobediências, por conta dos vários alertas, das várias mensagens, das várias oportunidades que o Senhor nos dá, e nós ainda continuamos com essa vida misturada. Os judeus, eles tinham esse problema com os samaritanos justamente por isso, porque eles eram um povo misturado, contaminado, um povo cheio de idolatria, de deuses, de ídolos, um povo misturado do mundo inteiro. Então nós vemos que os judeus, os da tribo de Judá, eles tinham esse preconceito com os samaritanos, mas o Senhor tinha avisado. O Senhor tinha avisado, tinha 12 tribos, mas devido à desobediência, os pecados de Jeroboão, vários reis que não tiveram a postura correta, não fizeram o que o Senhor aprova, toda essa desgraça aconteceu, eles foram exilados, as 10 tribos se perderam, se espalharam pelo mundo, mas o Senhor estava falando, chega de mistura, tanto que na palavra diversas vezes a gente vê isso, a bispa já fez vários cultos em relação a isso, quando tinham paz, voltavam a ter paz, voltavam a fazer o que o Senhor reprova, ou seja, não entrou, porque quando tinha um pouquinho de paz, a pessoa voltava às velhas práticas, ou seja, eu adoro a Deus, mas também quando é conveniente, eu vou adorar todos os outros ídolos, e cada terra tinha um Deus, mas aquela terra era uma terra santa. Então, aí está o problema, porque isso virou notícia,
Voltou até o rei com um problema. Puxa, está acontecendo um negócio muito esquisito. Leões estão comendo as pessoas, mas a gente nunca viu isso. Ah, é porque tem alguma coisa lá acontecendo. Eles não estão sabendo dar o que o Deus daquela terra está pedindo. Ele, na ignorância dele, na impiedade dele, falou, é culpa ao Deus que eles não estão sabendo entender. Claro, eles começaram a sujar a terra santa. A terra que manda leite e mel, a terra da promessa, eles começaram a pisar, a sujar aquela terra que era para ser algo santo. E muitos têm levado a vida espiritual, têm levado os tesouros que Deus nos dá, a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento com Deus, de forma profana, misturando as coisas. Então, nós vemos que nessa tentativa de consertar as coisas, não consertou. Porque a palavra, quando ela não entra, não adianta, você pode mandar o profeta, você pode fazer o que for. Quando a pessoa não quer entender, ela vai viver aquelas tragédias, os leões dominando, destruindo o casamento, destruindo a família, fazendo com que os filhos vão se perdendo, porque quando se mistura o Deus mais idolatria, Deus não vai compactuar com isso. Então, na vida de muitos, a vida continua sendo assim, uma mistura, uma salada. Então, eu creio um pouco na palavra, mas também, quando é conveniente, eu busco ajuda em homens. Eu sei que eu tenho que fazer dessa maneira, mas eu continuo praticando assim, guardando mágoa, sentimentos, brigando, reagindo da forma incrédula, confiando no homem, jogando todas as minhas fichas nas pessoas e não em Deus. Então, o Senhor fala que havia algo muito sério para ser corrigido ali. Mas aquelas pessoas, elas viam Deus apenas como mais um Deus. Ah, o sacerdote veio aqui ensinar a adorar o Senhor. Ok, mas tinha um sacerdote também que ensinava os deuses da Babilônia. E é mais um Deus. Muitos têm levado a vida com mais uma coisa, uma campanha, uma atitude que ela toma, mas não como entendimento da palavra. Aqui em Romanos 12, olha só. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fala comigo. Este é o culto racional de vocês. Racional, nós estamos fazendo cientes do que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui apenas fazendo, não, você está pensando, como a gente fala na oração ou fala durante um louvor, pensa no que você está falando, ora junto, quando a música está falando, está sendo tocada, isso é uma oração. Né? Às vezes a gente está fazendo oração e às vezes tem aqueles que ficam assim, parado. Puxa vida, sua vida não vai sair do lugar. Se você não tem vida, se você não reage, se você não tem prazer nas coisas de Deus. Às vezes você fica aí, a gente vê aqui, clama, peça pela sua família, clama a Deus. Tem aqueles que só ficam assim, parado, olhando para baixo, ou balbuciando, sabe? Mas eu tenho certeza que se for um exemplo, para torcer pelo time, ele vai ter vida. Se ele estiver numa situação complicada, para brigar com o marido, com a esposa, vai ter vida, vai ter energia. Mas quando é para orar, aí morre. Aí fica aquela coisa fraquinha, tímida. Igual com as meninas, né? Em casa é exatamente assim. A gente está lutando com elas com a palavra, com a oração. E aí coloca para orar, bocejando daqui, bocejando de lá, começa a ficar com o olhinho pequeno. E aí na hora de levantar e falar assim, mas se você fosse assistir filme... E a Ana foi muito sincera, inclusive. Se eu colocasse você para assistir filme, você ia bocejar, Ana? Não. Ela estava crente que a gente ia levar ela para assistir filme. Pois agora você vai orar até o final. Porque aí, para oração é aquele peso, aquele cansaço, mas para coisas da carne Olha só fácil. Que interessante. A minha mãe, quando a gente era pequeno, ela leu para mim e para o Fer a Divina Revelação do Inferno, né? Acho que ela disse que a gente tinha uns 8, 10 anos, né? Aí a Mariana teve a ideia da gente começar a ler para elas também. E é a mesma coisa.
Quando vai ler um salmo, alguma coisa, às vezes precisa, presta atenção, a palavra, o que você entendeu da palavra, tal, vai ler uma passagem de Jesus, etc. Às vezes precisa ficar meio assim, meio atento. Quando começa a ler da revelação do inferno, que é aquela coisa que para botar assim, medo, fica com o olho estatelado, né? Nossa. E fica atento àquela situação. É. Pra você ver. Quando é para um negócio que vai para o lado negativo, né? A pessoa, acordou. Vai botar um filme, né? Uma série, não pisca. A Maria é a última a dormir, sempre. Sempre assim, até uma energia além da conta. Quando põe uma série, um filme, às vezes eu durmo daqui, ele dorme de lá e ela está lá assistindo, a gente coloca filme para elas e tal. Sentou, é aquela opressão mesmo, luta, na verdade. né? É a luta espiritual, é a espírito, carga. isso mesmo. Exatamente. Então, qualquer um aqui, às vezes vai assistir um jogo, não pisca. Você vai botar um filme, não pisca. Vai ver a série, não pisca. Botou, o sonífero. Vem para o culto. Vem para o culto, o cara tira para dormir. Ei, cadeira gostosa, Cadeira boa, ar-condicionado delicioso. Aí a pessoa vai, ela meio joelho que ela começa a dobrar. Exato. Já começa, o sonífero. Né? Igual a minha mãe brinca com o Bispo Anderson quando vai fazer a matéria, que se ele estava com insônia, é só ir falar que vai fazer a matéria que começa a pescar. Umas pescadas nervosas ainda. Olha aqui. Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus, fala comigo, que Deus os transforme pela renovação da mente. Ok? Permita que Deus renove a sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Sim ou não? Quem quer viver? Todo mundo. 100% uma unanimidade. Porém, nós estamos vendo aqui, para que vocês possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, tem uma condição. Então a bênção não é de graça, a bênção é condicional, ela é condicionada à obediência. E a obediência vem através dessa renovação. Então, quando nós, lembra, essa outra palavra que nós sabemos de cabeça, né, de cor. Vamos ter renovação da mente para que possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, tal. Mas muitos não estão vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você tenha uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida agradável. Mas está faltando isso. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme a sua mente, transforme o seu caráter. Mas será que nós ainda estamos vivendo como o povo de Samaria? Tudo misturado ainda, a gente ouve a palavra, mas ainda estamos tão cheios, fazendo como eles. Qualquer um serve, qualquer palavra serve, qualquer Deus serve para mim. Qualquer padrão serve, qualquer padrão mundano. A gente vive num tempo de desconstrução. Esses dias me mandaram que aqui em São Paulo tem um curso para, como é que é o nome? Para tirar a masculinidade das pessoas. Você lembra o nome, Anderson? Para trabalhar a masculinidade vulnerável. Então tem todo um curso para a pessoa desconstruir a masculinidade dela, para ficar cada vez mais vulnerável. Aí alguém me mandou... Para ficar sensível. Mais sensível. Aí eu recebi também uma outra, que esses jornais não têm o que escrever, né? Então cria qualquer coisa, que o presidente ele foi para a Rússia para estimular a masculinidade tóxica. Aí, como ele foi lá para estimular a masculinidade tóxica, aí tem o curso para tornar o homem vulnerável. Então, veja a energia do diabo que usa as pessoas, as mentes das pessoas, para desconstruir tudo. Então, muitos vão aceitando esses deuses, esses ídolos,
Vão aceitando esse padrão entrar na sua casa, não, porque você está querendo mandar em mim, você está sendo machista, autoritário. Não, tem todo o equilíbrio das coisas. Aí o cara vai se sentindo, tem aqueles que acreditam realmente, não, é verdade, não é assim, não é bem assado, tal, e a mulher também vai pegando aquele espírito, não, daqui a pouco tem um Fonsecão, depois tem aquele mole que não tem atitude, meu marido não faz nada. Aí depois vem atrás de mim, me ajuda, pastora, me ajuda a lidar com meu marido. Mas é a primeira, o que você está fazendo? Exato. Você não manda em mim? Aí começa aquele desgaste. Aí os filhos vão vendo, aí é o que a gente acabou de ler. Aí os filhos e os netos continuam, até hoje, estava lá escrito, até hoje eles continuam nas mesmas práticas. É o que a gente tem visto. Coisas que funcionaram, como aquela palavra dos caminhos, dos marcos antigos. A bispa fez um culto sobre isso, inclusive, dos marcos antigos. Ela está lá durante milênios, aí ó, misericórdia. Nossa, meu Deus. Curso de vulnerabilidade masculina ensina a ser menos macho. Menos macho é ótimo, essa frase, né? Pode tirar que essa foto, Nossa, não está ajudando. Dos marcos antigos, coisas que funcionaram por milênios, sei lá, de 60 anos para cá, agora resolveram inventar a roda, né? Reinventar a roda. Então é o que a gente tem visto, esse processo de desconstrução. A arte é desconstruída, os valores são desconstruídos. Você vê que não tem mais, eu falei hoje de manhã, né, quando eu tinha aula de educação artística quando era criança, a professora levava aqueles livros grandes com as imagens das fotos, né, dos artistas famosos, aquela coisa, né, de classe, chique, bonita, tal. Hoje em dia, um cara pelado é uma arte, um painel em branco é uma arte. Esses dias eu vi, sabe a rua de pedra que tem nos centros? A pessoa fez um esquadro branco e aquilo se tornou arte. Isso aí eu sei fazer também. Qualquer um. Qualquer um pode fazer isso aí. A pessoa que uma experiência que um professor fez para mostrar como as pessoas estão tentando se enquadrar num padrão que não faz sentido. Então, ele fez um teste com os alunos dele. Ele pegou uma fotografia ampliada e disse que era todo rabiscado, manchado, ele disse que era de um grande artista. Então, o que vocês interpretam disso? Aí escreveram as coisas, as abobrinhas deles, que eles não entenderam nada, mas colocaram que era um clássico, que mostra a revolta, não sei o que, tal. Aí ele falou, você sabe que, na verdade, esse quadro não é desse artista famoso, porque botou um nome, então eu entendo disso, sou culto, né? Sou erudito, né? Aí, o que ele fez? Ele falou que, na verdade, aquele foto é uma foto ampliada do avental que ele usa no estúdio dele para pintar. Era do professor. Ele só tirou a foto aqui daquele monte de tinta, igual roupa de pintor, toda cheia de cor de sujeira. Ele falou, nossa, isso é arte. E é isso mesmo. Olha lá. É absurdo, né? Então, essa é a desconstrução. Eu vi esses dias também, tem aquela imagem, né, acho que é de Michelangelo, que fez Davi, aquela estátua de Davi de granito, né, ou de mármore, não lembro, que tem algumas réplicas, né, pelo país. Ali no Serete tem uma também, no Parque Serete, ali no Anália Franco, aquela estátua de Davi. Aí teve uma outra, lá nos Estados Unidos, eu acho, uma exposição de arte, que o cara trouxe uma pedra mais alta que esse prédio. Ele nem esculpiu nada, ele só trouxe uma pedra, ele trouxe guindaste, ele gastou uma nota para trazer uma pedra mais alta do que esse prédio e deixou lá. E as pessoas param e olham, e tiram foto. Meu Deus, isso é arte. É interessante, né? Que ridículo. Uma vez eu passei em frente a uma galeria de arte e realmente eu achei que isso acontecia só em filme. Realmente, eles param em frente e fica assim, ó. Ela precisa parar para parecer que ela entende. Eu parei atrás e eu fiquei pensando, falei, que será que ele está pensando? Você tem prejuízos. Acho que falta cultura, talvez, porque ele parou e ficou pensando. Falei, aí a pessoa será que olha, ele tá ela pensando? deve sentir, nossa, eu sou um retardado, porque... Né? Eu não estou vendo nada. E ele estava lá refletindo naquilo, né? Um negócio bastante interessante. Então nós vemos aqui a tentativa, tanto aqui na palavra como nos nossos dias, essa tentativa de dividir, de quebrar os padrões. E Deus não divide nada. Deus não divide seu povo, Deus não divide sua glória. E quando as coisas são divididas, não tem um padrão.
E se não tem um padrão, não vai ter fidelidade, não vai, porque está tudo misturado, é o que a gente vê, os casamentos misturados, então não tem fidelidade, a vida espiritual das pessoas misturada, então não tem fidelidade a Deus, não tem fidelidade ao cônjuge, não tem o posicionamento, e Deus une a família, Deus une propósitos, Deus une caráteres. Então nós precisamos ver aqui, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então o Senhor não precisa de imagem, o Senhor não precisa de nada, o Senhor quer exclusividade. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória. A sua bênção não vai vir de outro. O seu resultado não vai vir de outro Deus. Vai vir do Senhor. Não darei a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então Deus não aceita mistura. Eles foram ensinados a verdade, eles foram ensinados no Deus verdadeiro, mas eles continuavam com as práticas antigas, eles continuavam nos velhos padrões, e nós conhecemos o Deus verdadeiro, nós conhecemos a verdade, mas em vários momentos nós ainda estamos voltando nos deuses antigos. E aqui essa passagem que eu quero que você leia comigo, Tiago 1,7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. E esse é outro versículo famoso que nós sabemos. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e tem instabilidade. Então muitos ainda continuam com essas práticas antigas. E nós precisamos acordar para os perigos dessa mente dividida. Nada que é de Deus eu vou receber, mas eu posso receber muita coisa do diabo, por conta dessa mente dividida. Tiago 4. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, fala comigo, por favor. Submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. Resistam ao diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de você. Ele fugirá de vocês. Mas muitos têm se submetido ao diabo e resistido a Deus. Aí o diabo está aí na vida. Como diz a Bíblia, está no couro. Porque ela se submete às emoções, ela se submete aos impulsos carnais, ele se submete a todas as outras coisas, a todas as idolatrias, a todas as carnalidades, e resiste a Deus. Mas a nossa bênção, a vitória da nossa vida, a vontade de Deus, que eu tenha uma vida plena, abundante, agradável, é quando eu me submeto a Ele, e não quando eu resisto a Ele. Aproximem-se de Deus. Veja que Deus sempre espera um primeiro passo da nossa parte, porque Ele está sempre disponível para nos abençoar. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Deus não aceita misturas. Ele não nos mistura com ninguém. Então é isso que você tem que pôr na sua cabeça. Ele não quer você pela metade, ele não quer um pedaço de você e o outro pedaço você vai e age da forma que você quer. Ele quer você por inteiro. Ele quer a sua mente por inteiro. E você precisa entender o que é realmente uma mente dividida. O que é uma mente dividida? Mas eu vou na igreja, mas eu sirvo a Deus, mas eu faço as coisas. Só que se você lá fora age de uma outra forma, é mente dividida. Se você cai nas setas do mal, nas mentiras que ele conta para você, porque ele é o rei da mentira. Então, se você cai nas mentiras que ele te conta, nas setas que ele lança para você, aí aquilo que você acreditava já não tem mais tanta força assim. Aí aquela palavra que você recebeu, às vezes você sai daqui num domingo, sabe, no final do jejum recebi, aquela palavra é minha. Aí o diabo lança uma seta sobre a sua vida, para te causar dúvida e incômodo, e ao invés de você dizer a ele, diabo, fora da minha vida, caia fora, eu não penso mais assim, desse jeito, aquela palavra é minha sim, você fica em dúvida. Eu já recebi pessoas em dúvidas, e com muitas dúvidas para falar comigo, eu já fiquei em dúvida, inclusive.
Às vezes eu saio daqui, nossa, essa palavra é minha, essa palavra é minha. O diabo lançou uma seta, soprou uma mentira, usou alguém para fazer aquilo na minha vida, para me causar aquela dúvida, e eu, será que era minha? Não sei, talvez não seja tão assim. Mente dividida é você se envolver mais com o problema do que com a direção que o Senhor está dando para você. Porque às vezes, você tem uma situação para vencer, você tem algo que precisa ser vencido, e você se envolve naquilo. Ao invés de você pegar a palavra e falar, não, né, o Senhor falou que vai me dar vitória, por esses testemunhos aqui que você tem ouvido, pelos nossos testemunhos, por tantos testemunhos, você tem que ter essa convicção dentro de você, pela palavra do Senhor, que Deus não muda de ideia. Se Ele deu uma palavra para você, se Ele disse para você que é daquela forma, fique com o que Ele falou até o último segundo. É aquilo e pronto, acabou. É seu. Agora, quando vem uma situação, você se envolve com um problema, aí não dorme, não come, fica mal-humorado, briga com as pessoas e tal. Mente dividida. Você não está firmado no que você tem que firmar. Aí você chega, faz o que tem que fazer na igreja, faz o propósito, vem, atua em algum setor, faz alguma coisa. Em casa é um problema, é uma gritaria, é uma discussão, não conversa com o cônjuge, mas conversa com as pessoas. Você é amigo de todo mundo, mas do seu cônjuge você não é. Mente dividida. Você não está firmado, porque se você acha que Deus está se agradando desse tipo de atitude, que num lugar você é uma coisa, em outro lugar você é outra, não, Ele não se agrada. Quando você tem a mente firmada no Senhor, aonde você estiver, você é convicto. Aquele ambiente não mexe com você. E eu sempre digo isso, os ambientes têm espíritos e presença. Cada lugar que você vai sentir uma opressão. Tem uma presença. Então tem um determinado shopping que tem uma presença, tem um determinado parque que tem uma presença, tem algum lugar que você vai que tem aquela presença, aquele espírito maligno. E se você não chega lá, eu não posso então frequentar aquele shopping porque tem uma presença, a sua presença tem que ser mais forte. A sua convicção tem que ser mais firme. Você tem que saber quem você é, nos lugares que você vai, e usar das armas que o Senhor tem dado a você. Você vem aqui, você louva a Deus, né? Sua presença é minha arma, sua presença é minha arma. Então, se a presença do Senhor é a sua arma, é aí que você tem que ir. Dessa forma que você tem que agir. Dessa forma que você tem que combater. O ambiente que você está, ou o ambiente que você frequenta, se fosse assim, se a gente não pudesse andar nos outros lugares, a gente tinha que viver 24 horas por dia dentro da igreja. Porque aqui o ambiente é diferenciado. É uma atmosfera completamente diferenciada. Mas nós temos obrigações, trabalhos, situações, às vezes trânsito para enfrentar, uma condução para pegar. Tem que conquistar os territórios. Conquiste os territórios. É essa grande guerra, inclusive, com os jovens. Porque eles não estão tendo a capacidade de conquistar os territórios por onde eles passam. Eles são influenciados e não influenciam, mas isso não é só os jovens. A pessoa que tem uma mente dividida, ela é influenciada. Ela sai acreditando numa coisa. Ela encontra alguém, pronto, ela já pega e dá toda a credibilidade para aquela outra pessoa e ela nem sabe o que aquela pessoa pratica. Eu tinha uma pessoa que eu atendia há uns anos atrás, e era sempre assim. Ela me ligava, a gente conversava, ela vinha, a gente conversava, eu atendia, dava toda a direção que ela precisava receber naquele momento, e que eu recebia do Senhor, do Espírito Santo. Às vezes a opinião de uma vizinha mudava tudo o que eu tinha falado. As horas que eu tinha atendido ela não valeram de nada, porque uma vizinha falou algo e ela percebeu que aquilo estava estranho e talvez fosse isso. E aí a outra, que ela foi num salão e ela ouviu a cabeleireira do salão. E eu não estou dizendo, Deus usa quem Ele quiser. Às vezes Deus usa, sim, uma pessoa para falar com você. Mas quando as direções que aquela pessoa dá para você vão contra a palavra, tenha certeza disso. Que não foi o Espírito Santo que te falou, não foi o Espírito Santo que mandou para você. Mente dividida é igual a um coração sujo. Porque corações completamente limpos e remidos são convictos. Eu sei qual é a verdade. Eu sei o que eu tenho que fazer.
Por muito tempo eu precisei trabalhar na minha mente, muito tempo, e de uma forma às vezes até exaustiva. Hoje eu disse para as mulheres no culto da manhã, era exaustivo para mim. Às vezes eu terminava o dia cansada, porque eu ficava o tempo todo quebrando aquilo. Não, em nome de Jesus. Não, não é isso. Não, não é aquilo. Mas eu terminava o dia mais cansada ainda, quando eu acreditava nas mentiras do mal. Ele soprava coisas, e eu ouvia. E naquilo eu pensava numa situação do passado, um negócio que já tinha ido, naquilo eu via uma coisa que não tinha, eu escutava o que não tinha sido dito mesmo, eu caía em alguma cilada, numa seta, me deixava exausta. Você tem que ficar cansado fisicamente, porque você tem orado, porque você tem buscado, porque você tem levantado na madrugada, porque você tem clamado, não porque você tem acreditado nas mentiras que o mal tem soprado no seu ouvido. Eu vou pedir para você, assim, encarecidamente depois, tenha esse zelo, e inclusive foi a bispa que falou conosco, leia toda a história de Saul, desde o comecinho. Leia a história de Saul, com detalhes para você ver que Saul foi usado por Deus. Saul teve um período que ele era um bom homem, admirável, inclusive. E ele se perdeu. Por quê? Porque mentira, ouvindo um, ouvindo o outro, caindo em conversa, caindo em cilada, caindo em seta. Não misture as coisas espirituais com as carnais. Não queira passar uma semana fazendo coisa errada, na bagunça, às vezes ouvindo fofoca, assistindo Big Brother. Ah, porque agora eu vou assistir o Big Brother, porque eu já passei... Big Brother é pecado, é fazenda. Fazenda? A fazenda. A fazenda, tá bom. É. Então, assim, não queira, mas independente, não queira, agora eu vou assistir Big Brother, agora eu vou assistir a Fazenda, mas aí domingo eu estou na igreja para tomar a Santa Ceia. Não vai funcionar. Não funciona. Aí fala lá, examine-se, pô, não, desculpa qualquer coisa. Isso. Perdão, senhor, perdão. Aí, já pensando em ir embora. Aí à tarde... Exato. Pensando em ir embora. Está aqui no jejum com a cabeça na comida. Nossa, meu Deus, estou querendo comer. Nossa, meu Deus. Né? Não é fácil, assim, às vezes vem um cheirinho... falta de foco, porque às vezes a gente, por conta do trabalho, todo mundo aqui, por conta do trabalho, às vezes toma o café mais ou menos e pela correria você só vai jantar e está vivo, né? Isso. Sobrevive. Mas vem para o culto, fica 3h30, está urrando. Ai, estou tremendo. Ai, minha pressão Bispo vai Fernando, cair. o que ele preparou de bom hoje para nós? Nossa, deixa eu ver. Aí vem aquele cheiro da lanchonete aqui, ó, ali, para testar vocês. A Catiúcia bota um ventilador para entrar, né? Vira para lá, entendeu? É para testar você, inclusive, viu? Porque aí... E muitos são reprovados. Sim, muitos, nossa. Não, exatamente. Depois você passa lá, faz um lanchinho ali na lanchonete. Mas depois que acabar o jejum. Por quê? Porque quando você não está convicto em algo, a fome domina você, a ira domina você, o nervosismo domina você, a fofoca domina você. O seu ambiente de casa, às vezes, né, existe um ambiente de tensão, domina você. Não, igual a gente falou da oração e de assistir um desenho, né? A pessoa fica pelo trabalho o dia inteiro em jejum, né, sem comer apenas, mas vai o dia que ela decide, não vou fazer um jejum direitinho, aí cai a pressão, Isso. aí o negócio começa a desmaiar. É uma guerra espiritual. Ou às vezes está indo para o culto, é o carro que não liga, é a dor que não sei o quê, é as costas que não sei o que lá, é tudo. Acontece tudo. E quando está cega não vê nada disso. Se você não estiver convicto no Senhor, sabendo o que você tem que fazer, você sai, você não vem, você não participa. Não adianta você vir aqui e ser um adorador na igreja, um adorador, né, na nave, junto com seus pastores, no seu setor, se lá fora você envergonha o nome do Senhor. Isso é mente dividida, isso é mistura. Isso é uma grande mistura. Não adianta você viver de aparência no seu relacionamento, dentro da igreja você entra de mãozinha dada, você ora, você consagra. Exato. Tá bom. Chegou no carro, pronto, é um gritando com o outro, é um brigando com o outro, aí não olha um na cara do outro, não conversa um com o outro. Está errado isso. E a gente tem vivido muitas experiências nesse sentido. Porque como a gente começou falando, para começar a fazer um culto juntos, o nosso maior temor era
Como é que a gente vai subir no altar se a gente, às vezes, pode ter um dia que não está bem, discutiu, discordou um do outro? Como você vai subir no altar daquela forma? Não tem como, não tem jeito. Ou vai fazer do jeito que tem que fazer e do jeito que está sendo ensinado, ou é melhor, então, não começar. Se envolva com as coisas de Deus e de uma forma muito profunda. Só que aí é que onde muitos também travam, né? Então, melhor nem começar, porque exato. já considera que não vai dar conta, porque não bota a força de verdade. É aí que você vai ter que saber qual dor você quer sentir. Que dor você quer viver? Você quer viver a dor da tristeza, da humilhação, da solidão, de uma vida destruída? É uma dor que você está escolhendo. De não viver o primeiro versículo então. que a gente leu. De receber uma vida abundante. Não vou começar, não vou fazer, enfim, essa é a dor que você escolheu. Ou você quer viver a dor, porque é doloroso sim, de passar por cima da sua carne, de passar por cima da sua mente, a mente enganosa. Mariana, achava que tinha controle da mente por muito tempo. Depois eu fui percebendo que a minha mente dominava todas, e tinha um domínio de todas as minhas reações. Não, eu controlo. Não, eu só estou pensando isso porque eu estou sentindo, porque eu estou chateada, porque eu estou ferida, porque eu estou magoada. Eu tenho direito de sentir isso, porque fulano fez isso comigo e tal. E sempre se coloca, às vezes, né, naquela posição de ferido, né, coitado, enfim. Só que você não tem controle. Eu tenho direito de ficar chateado e tal. Se às vezes algo magoou você, vai, fica quietinho no seu canto, se entrega ao Senhor, busca a Deus, e o Senhor vai fazendo a obra, Ele vai curando. Agora, se você fica alimentando aquela tristeza, porque eu estou chateada, porque falaram de mim, porque não sei o quê, porque me alfinetaram, porque é isso, porque me olhou daquele jeito, porque pensou daquele jeito, aquilo vai crescer. Mas vai crescer de uma forma assim, tão poderosa, que vai criar uma raiz no seu coração de amargura, que é aí que vem a palavra da amargura, que a gente já passou esse processo. Aquela amargura vai dominar o seu coração. E o inferno é lugar de pessoas amargas. Ali tem pessoas muito amargas. O inferno é lugar de pessoas injustiçadas. Eu estou aqui, é injusto eu estar aqui. Não, você plantou para estar ali. O erro nunca é do Senhor. Em Apocalipse 3, versículo 15, diz: eu conheço bem as suas obras. Sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. O morno é o que fica se enganando, é o que se engana. O morno é que passa a semana toda fazendo direitinho, comendo direitinho, e no final de semana, eu mereço, eu tenho direito. Agora sim, não vou enfiar um pé na jaca, eu vou pular, mergulhar dentro dela. Perdeu tudo. O morno é aquele que faz com fervor o propósito. Vou fazer o propósito, eu vou pegar e eu vou agarrar com toda a minha força. Passou o propósito, hoje eu estou meio cansado, hoje eu não vou não. Não entrou, né? Não entrou como um estilo de vida aquilo. Aquilo não mudou, aquilo não impactou você. Estou cansado, eu já fiz o propósito mesmo. E o morno é o que mais se engana em tudo. Não basta você vir no domingo e receber a presença do Senhor. Não basta você vir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, receber a presença do Senhor, e quando você sai daqui, o Senhor não te acompanha. A presença dEle precisa acompanhar você, em todos os lugares que você for. Em todo lugar que você estiver, a presença do Senhor tem que ser a sua arma. Então você não pode estar aqui na igreja, não, na igreja eu vou me controlar, na igreja eu não vou responder para ninguém, porque aqui não vou buzinar para ninguém. Chega na rua, buzina para todo mundo, grita com todo mundo, age de uma forma ruim com todo mundo. Alguém vem para testar você mesmo, você cai naquela cilada. Eu já dei esse exemplo aqui no altar, de uma vez eu tive um compromisso de fazer algumas coisinhas no shopping, e veio uma mulher muito mal educada, mas meu Deus do céu, muito mal educada, e eu estava vendo uma peça de roupa, ela tomou a peça da minha mão. Você que ouviu, se você irou, imagina eu na hora. Na hora eu arrepiei dos pés à cabeça, assim, ó. Tomou, aí eu olhei e falei, tá bom. Fui embora, fui tomar um café.
linda, tranquila. Eu podia ter respondido ela? Claro que eu podia, estava do meu direito. Eu podia ter dado uma bela de uma resposta mal educada, ou dito para ela, ô, sua mal educada, me devolve aqui que isso aqui é meu. É a última peça. É a última peça, é meu. Devolve. Eu podia ter feito isso? Claro que eu podia, estava no meu direito de fazer aquilo. Mas eu não quis. Eu quis continuar com a presença do Senhor, caminhando com o Senhor, com Ele do meu lado, fui embora em paz, tomei meu café em paz. Ela provavelmente foi embora e brigou mais com algumas pessoas ali. Eu não, eu fui em paz. Porque eu não posso ser a Mariana aqui no altar, que prega, que fala com as pessoas, e lá fora, aquela mente dividida, aí eu fico nervosa, aí eu me dou o direito, também não estou na igreja. Não, eu não tenho mais esse direito. Nós não temos mais esse direito. Não temos, a presença do Senhor precisa nos acompanhar. Você não pode ter a presença dEle só quando você está na igreja. Ele tem que estar com você em todos os momentos, a todo tempo. Acaba sendo nem a presença, acaba sendo apenas um personagem que ele adota lá, né? Ai, nossa, senti. Como foi o culto? Ai, maravilhoso, senti o Espírito, senti tudo. O Espírito tem que continuar com você. Porque quando você sai daqui, você precisa ir com Ele. Aí o fruto do Espírito vai embora no carro já, no estacionamento. Na lanchonete. Porque estou na fila, porque eu estou esperando, porque não sei o quê. Perdeu. Então funciona só dentro da igreja, da nave? Não. É no seu dia a dia. É com a mente focada no Senhor. É convicto da palavra que o Senhor deu a você. Se Ele te deu uma promessa, se agarra nela. E ninguém pode dizer para você que não é. As pessoas que vivem com mente dividida, elas inclusive... Elas nunca estão em equilíbrio, sabe? Ou elas são muito, ou elas não são nada. Entendeu? Então, elas pegam coisas, elas começam e fazem com toda a força que elas têm. Elas dão o melhor delas. Só que chega um tempo que ela vai oscilar de novo, exatamente como foi lido na palavra. A mente vai oscilar, ela vai ser igual à onda do mar. E aí vai dar aquela baixa, porque todo mundo tem seus dias, de às vezes acordar e estar um pouco mais cansado, ou mais estressado, ou às vezes sobre uma carga de inveja mesmo. Todo mundo tem os seus dias. E ela se entregar para aquilo. O comum, na verdade, é comum sim, ter os seus dias, você está numa carga de inveja, você está sobre uma opressão. O que não é comum é você se entregar. Aí não quer sair da cama, aí chora, aí briga, aí discute com o cônjuge, aí não quer consertar porque a culpa é dele, a culpa não é minha. Isso é mente dividida. Você não pode ouvir palavras libertadoras e fazer como o povo fez aqui, construir um Deus para você. Deus é um só, Ele é o mesmo, para todos. Você não pode fazer a sua própria fé. Não, eu vou seguir assim, mas desse jeito eu não concordo. Não é bem assim. Não, muito radical isso aí. Não, quantas pessoas, às vezes a gente fala aqui, parece repetitivo, mas não é. Porque quantas pessoas, quando uma palavra saiu do altar, nossa, mas isso aí é radical demais. Por isso que você fica, às vezes, com o que a vizinha fala. Por isso que fica, às vezes, com o que um parente fala. Porque a sua mente ainda não está focada no que é a verdade, na verdade libertadora. Ela está focada na opinião das pessoas. Ela oscila. Então aqui, não, entendi. Aí a outra fala, agora eu estou em dúvida, não sei se entendi. E se o Senhor falou com você, Ele falou com você. E pronto, acabou. Mantenha sua mente firme. O diabo ele é mentiroso e tem enganado as pessoas. E depois, sabe o que acontece? Leões são colocados na sua vida com a própria permissão do Senhor, para que você volte a focar. E esses leões, pode ser qualquer coisa. Hoje, antes de descer, a gente conversava, né? Acertava as questões da palavra, e aí a gente foi conversando, e aí a gente falou assim, tá bom, e vamos falar então mais sobre o quê? E aí ele falou para mim assim, a gente vai falar do que a gente viveu durante tantos anos. De tudo que a gente passou durante tantos anos, para fazer a obra, botar à disposição, para passar a madrugada, né, lavando igreja, lavando cadeira, quem é da época da Celso sabe, aquelas cadeirinhas brancas com bucha, passar a madrugada, lavando, arrumando, consertando as coisas, nossa, estou com Deus, é isso mesmo. Aí chega em casa, não tem a mesma disposição para pedir desculpa, não tem a mesma disposição para quebrar uma barreira, não tem a mesma disposição de se aproximar. Não tem o mesmo amor e o mesmo zelo por aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Não está disponível.
Ah, mas eu não estou fazendo a obra? Está fazendo a obra. Mas a sua casa também é a sua igreja. O seu trabalho também é sua igreja. Quem disse que pregar a palavra, que ser um pregador da palavra, é só estar atrás de um púlpito? Você pode pregar a palavra na fila de um mercado, você pode pregar a palavra, às vezes, para uma mãe, quando você vai buscar a criança na escola, você pode pregar a palavra para um parente seu que está sofrendo. Você também se torna um pregador da palavra. E muitas vezes, você pode pregar a palavra, e de uma forma que vai entrar muito mais profundamente, não só com palavras, com atitudes. Aqui, antes de descer, a gente pensava exatamente nisso. Nossa, como era uma escravidão viver dessa forma. Éramos escravos e achávamos que éramos livres. Éramos escravos. Porque você está bem dentro da igreja, na frente das pessoas está bem. Chega em casa, que é o seu lugar de descanso, você não é livre. Você está preso a mágoas, a contendas, a problemas. Ah, eu vou até um ponto, não vou até o outro ponto. Ah, eu posso fazer as coisas, mas pedir desculpa eu não peço. Pedir perdão eu não peço. Ah, não, isso aqui eu não faço. E se o Senhor está dizendo e tornando a dizer que as práticas antigas estão dominando a vida das pessoas, fique muito atento. Porque às vezes uma prática antiga pode vir sobre você quando você menos espera. Se você desequilibra, sai da linha que você tem que permanecer, que é focado na palavra, no Senhor e naquilo que Deus tem lançado sobre a sua vida, fique atento. Foco. Medite na palavra, por isso que a bispa fala tanto. Tenha esse cuidado, essa diligência, chega lá, escuta outra vez, porque às vezes você perdeu pontos, perdeu coisas que poderiam assim serem reveladoras para vocês. Eu ouvi um testemunho esses dias de uma mulher que ela disse assim: poxa, passei tanto tempo frequentando a igreja e minha mente ainda não tinha mudado, e de repente parece que uma chave virou. E é exatamente assim. Quanto tempo nós perdemos na vida achando que estamos servindo a Deus porque fazemos alguma coisa para o Senhor, porque fazemos alguma coisa na obra para a igreja, ou porque no domingo nós estamos na presença do Senhor. E na verdade nós somos as pessoas que mais estamos distantes dEle, porque servir a Deus não é um dia, não é por um momento. A presença dEle precisa acompanhar você por onde você for. Em 2 Coríntios 10, 3, olha só. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas. Fala, fortalezas. Fortalezas. Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os, fala comigo, os falsos argumentos. Ok? Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Fala comigo, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então, quando nós somos atacados todos os dias por pensamentos, setas, falsos argumentos, como é que nós reagimos a eles? Será que nós aceitamos, como ela falou, não, eu só estou pensando, eu estou só... Não, esse pensamento vai te causar um sentimento que vai te causar uma reação. Uma reação de uma atitude realmente. Tudo que a gente pensa, o que a bispa fala, você pensa, fica lá pensando em bolo de chocolate, você vai ficar com vontade, uma hora você vai atrás, vai passar na padaria, vai ir atrás disso, porque é aquilo que você quer satisfazer, porque é aquilo que está dentro de você. Então, nós aprendemos com a palavra, levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos, asseguramos, tudo isso, prendemos e ensinamos a obedecer a Cristo. Então, quando nós falamos, quando ela comentou de Saul, veja que Saul era uma pessoa que infelizmente ele sempre teve uma mente muito dividida. Depois que ele começou a se perder, mas quando o Senhor deu a palavra para ele, o Espírito Santo desceu sobre ele e, como diz na palavra, ele se tornou uma outra pessoa, um novo homem, um outro homem.
Então ele recebeu a presença do Senhor, ele profetizou, ele teve uma outra postura, mas ele não estabeleceu aquilo. Ele acreditava muito nos falsos argumentos, ele justificava. Veja que quando criaram a música lá, que ele matava milhares e Davi dezenas de milhares, é como se para ele tivesse matado um e o Davi milhões. Porque, nossa, Davi... E não era nada daquilo. Não estão me reconhecendo, né? Estão me rejeitando, estão gostando mais do Davi, estão falando mal de mim. Então você veja que é aquela pessoa autocentrada, aquela pessoa que o mundo gira em torno dela. Mas o Senhor escolheu Saul. O Senhor não quis brincar com Saul. O Senhor escolheu acreditando que ia funcionar. Sim. E Deus escolheu o melhor, tanto que fala que ele era o mais alto, ele era o mais bonito. Então assim, pegou o cara que aos olhos naturais e para Deus era o melhor para aquele momento, o primeiro rei. Então era um homem de porte, um homem alto, bonito, tal, tinha uma presença. Deus investiu nele, como Deus investe em nós. Deus investiu no Saul, Deus investe em mim, investe em você. Deus confia coisas grandiosas, coisas abençoadas, tesouros. Deus confiou a nação, a terra santa, o povo escolhido para Ele cuidar. Deus nos confia coisas importantes. Deus nos dá tesouros, que é a nossa mente, o nosso corpo, a nossa família, as oportunidades que nós temos. Deus deu promessas, né? Saul foi levantado com um propósito. A nossa vida tem um propósito. Davi cumpriu um propósito, o propósito de Deus naquela geração. Ele morreu, mas ele cumpriu uma coisa, ele foi bom naquilo que ele foi colocado. Deus viu que ele era bom, ele era zeloso com as ovelhas do pai dele, e ele viu, esse homem vai ser fiel no muito, porque ele está sendo fiel no pouco. Então ele vai ser fiel no povo, com o povo de Israel. Então Saul, a mesma coisa, mas ele ainda acreditava em um monte de mentiras, nos falsos argumentos, pensamentos rebeldes, e ele não teve a diligência. Ou será que só Saul tinha esse problema? Será que Davi nunca achou que a coisa não ia andar na vida dele? Ele era super rejeitado por todo mundo. E você acha que ele nunca teve um pensamento: puxa vida, minha vida não vai para frente, sou perseguido, né? Eu tenho boa atitude, eu não toco no ungido, eu não faço isso, o negócio não melhora. Você acha que ele não foi atacado por setas também? É porque também assim, às vezes, a gente prefere ser parecido com Davi. Ninguém aqui quer ser parecido com Saul. Ninguém quer ter semelhanças com Saul. Porque Saul foi Saul e tinha atitudes de Saul. Mas se a gente parar para ler e refletir profundamente, será que algumas atitudes que têm fluído de nós, algumas atitudes que nós estamos tomando, não tem muito mais a ver com Saul? Não tem muito mais semelhança com as atitudes de Saul do que com as atitudes de Davi? Não se esqueça que Saul também foi um homem usado. O que acabou com ele foi a mente oscilante, dividida, e ele dava mais credibilidade para as vozes internas que falavam, vozes externas que falavam com ele, e automaticamente as internas que também falavam, do que para a voz de Deus. Se ele foi escolhido, é porque o Senhor tinha aprovado. Ele era aprovado já por Deus. Mas é o que nós sabemos. Mesmo ele sendo aprovado por Deus, ele buscava ainda a aprovação das pessoas. E já Davi, ele foi aprovado pelas pessoas porque ele buscou a aprovação de Deus. Então veja que quando era com Saul, o povo saía, ele tinha que assumir o papel, ele era rei, ele queria ser sacerdote, ele queria oferecer sacrifício que não era função dele. Por quê? Porque o povo estava dispersando, os soldados estavam dispersando. Já Davi, que buscava agradar a Deus, nós vemos o Senhor mandando as pessoas até Ele. O povo saía de todas as regiões, os soldados, para irem até Davi, para apoiar, para consagrar, para apoiar um novo rei. Então veja que quando nós buscamos a aprovação do Senhor, as coisas vão fluindo, que é o que nós ouvimos na palavra, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. O Saul, ele buscou sempre as demais coisas e nunca foi pleno.
Já Davi buscava a única coisa, aquela que mais importa, a única coisa que importa. E ele foi suprido em todas as demais situações. Então, veja que a mente dividida dele, por conta da inveja, das inseguranças, e não tinha razão. Ele foi o primeiro rei, ele tinha um porte, ele foi escolhido, ele tinha tudo ao seu favor. Mas ele permitiu que essas mentiras entrassem, tomassem conta dele. Começou a se sentir perseguido, ficou neurótico, psicopata praticamente. E nós vemos isso, muitas vezes o Senhor nos dá a terra santa que é a nossa mente, a terra santa que é a nossa família, a terra santa de nós tomarmos as decisões, fazer da nossa casa, o nosso trabalho um lugar santo, mas ainda estamos divididos com aquelas dúvidas, colocando outras coisas como prioridade, e nós precisamos entender isso. Nós não podemos mais ficar com esses retrocessos. A gente não pode mais ficar recuando, vai um pouquinho, volta um pouquinho. Eu sempre falo uma coisa, daqui a pouco o propósito vai acabar. E o que vai mudar? O que vai acontecer depois que acabar o propósito, pessoal? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos fazer igual o Bispo Anderson. Vai acontecer, eu Nós sei. Nós só vamos continuar a se respondendo. Eu vou ficar aqui agora. O que acontece quando termina o propósito, pessoal? Não, mas no dia seguinte, o que acontece? Muda alguma coisa? Não, não tem que mudar nada, não deve mudar nada. Porque para que serve o propósito? É só para a gente dar uma corridinha e depois descansar? Não, é para você subir o nível e isso ficar. Aí no próximo propósito você sobe mais, e no próximo propósito você sobe mais, nunca volta. Porque tem gente que faz isso, a bispa fala direto, não tire férias de Deus. Não tire férias de Deus. A pessoa vai, não perde um dia, né? Aí termina, vou tirar umas 2 semanas aí de folga de Deus. E ela não tira da igreja, ela tira de Deus. Ela começa, vou relaxar, nossa, estava indo muito para o culto e tal, né? Vou fazer isso, vou relaxar, nem vou assistir culto essa semana, vou tirar. Isso é um estilo de vida. Da mesma maneira que você escova o dente, almoça, é você buscar a Deus. Esse é o nosso estilo de vida. Porque se a gente entende isso, a gente para com essas instabilidades, anda, para, corre, para, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, termina o ano igual ou pior do que o ano passado. Por quê? Porque tem mente dividida e é instável no que faz e por isso não conquista nada. Não pense que você vai chegar a algum lugar, vai conquistar alguma coisa, porque eu ainda estou instável. Então os propósitos, eles servem para nós alavancarmos a nossa fé. Aí você entendeu o que você tem que fazer? Vai buscar diferente, com mais força, com mais agressividade na vida? Pronto, agora aquele é o meu padrão, é o meu novo padrão. Aí no próximo eu subo, e é assim, uma vida de progresso. É o que a bispa fala direto, eu vou ter o melhor ano da minha vida fazendo o mesmo tipo de oração, sendo o mesmo tipo de funcionário, sendo o mesmo marido, a mesma esposa, o mesmo funcionário. Eu vou ser a mesma coisa e vou ter 10 vezes mais? Como? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Você está plantando? Você está sendo melhor em tudo que você faz? Você está sendo excelente em tudo que você faz? Você está pegando a palavra, não para o outro, mas você está pegando a palavra e você está absorvendo? Você está mudando as coisas que você tem que mudar? Porque se não muda dentro, nunca que vai mudar aqui fora. Nós podemos estar em Cristo com o rótulo de cristão, de evangélico, mas ainda com as bagagens antigas, com os velhos padrões. E isso, o que acontece? Os roubos. Estão roubados. Então nós temos que entender isso. Chega desses roubos, chega dessas misturas. Chega desses enganos, chega desses falsos argumentos. Eu fiz isso porque o outro me provocou, eu fiz isso porque eu estava com vontade, eu estava sentindo, eu estava machucado, eu estava com raiva. Ou seja, nós sempre vamos ter um sentimento para justificar. A gente sempre vai se apresentar uma justificativa para a gente tentar se conformar. Eu fiz isso também, né, por conta daquilo, tive essa situação. E a pessoa, ela continua escrava. E escravo não pode libertar escravo. E se nós andamos ainda escravizados, acreditando nas mentiras do diabo, essas fortalezas
demoníacas na nossa vida vão continuar nos privando de todas essas promessas, essa vida abundante, essa vida plena que o Senhor nos promete. Não, muitas vezes nós vivemos muitas coisas assim, aquela amargura. Então, um casamento mais amargura, o que vai virar isso? Se o Senhor tem uma vida plena para os seus filhos, um casamento que é cheio de amargura, de sentimentos para os dois lados, ele nunca vai ser pleno. Vai ser sempre um casamento desgraçado, porque não tem graça, porque tem a idolatria do sentimento, do orgulho, do vitimismo, das emoções. É o que nós vivemos durante muito tempo e continuamos com as nossas batalhas. Sim. Então, porque às vezes tem gente que às vezes até acha, não, porque parece que não tem problema, mas tem todo dia praticamente. Para resolver. Mas é aí que está, se a palavra pesa mais ou se pesa ainda a emoção. Se ainda eu sou livre, eu sou ainda um escravo. Então, se ainda eu tenho um Deus na minha vida, os deuses sentimentos, os deuses mentira, o Deus orgulho, o Deus rejeição, o Deus vitimismo. Se nós não tratarmos isso urgentemente, nós atrasamos todo o plano de Deus na nossa vida. E por essa instabilidade, muitos perdem a força, perdem a influência, perdem as vitórias, perdem credibilidade. Quantas conversas que a gente já teve sobre isso? Que não havia mais credibilidade, porque a gente viveu uma vida sempre assim, ficava bem uma semana, depois ficava 2 mal. Então assim, a gente não tinha credibilidade, ninguém, né? Ela falava uma coisa, eu falava uma coisa, mas sabe, era na força do braço. Não era pela palavra, ela tentava me agradar, eu rejeitava fazer alguma coisa, ela parava o que ela estava fazendo, eu fazia alguma coisa, ela me dava uma resposta, tinha uma atitude, eu também parava o que eu estava fazendo, ou seja, a gente perde credibilidade por conta dessa mente dividida. Nunca vivia por aquilo que sabia, que tinha que ser feito, mas vivíamos por aquilo que a gente estava sentindo naquele momento. Então, se eu estou com raiva agora, eu vou agir com raiva. Então, se eu estou chateada agora, então eu vou reagir com tristeza, para chamar a atenção, ou de alguma forma. Não por aquilo que sabia. Não, isso é uma seta, vamos orar, vamos quebrar isso aqui. Isso aqui não pode mais dominar nossa casa, não pode mais dominar nossa vida. Não, é assim que se vive quando você sabe de algo. Você sabe que você pode combater o mal. Então, por que você não combate? Você, naquele momento, ao invés de combater, você age e reage com aquilo que está sentindo, com aquela ebulição dentro de você. E por que a pessoa não luta? Porque ela não acredita. Porque ela prefere ficar com o quê? O que a gente acabou de ler? Com os falsos argumentos. Ela não pega aquele pensamento e leva cativo e ensina. Não é isso, é mentira. Diabo, isso é uma mentira. Não é isso. E eu ensino a verdade, eu ensino a obedecer a Cristo. Mas a pessoa não luta porque ela não acredita na palavra. Porque é o que nós acabamos de ler. Eu continuo com as fortalezas, eu continuo com os falsos argumentos, eu continuo com as minhas justificativas, com os meus ídolos, com os meus retrocessos, com o meu velho padrão. E é óbvio que eu não vou viver uma vida diferente. Então, chega de roubo. Chega de viver assim, com uma vida sendo roubada, sua vida, sua alegria, seus resultados, sua vida profissional. Está sempre sendo roubado, porque você começa, separa, você começa, depois interrompe. Não acredita que esse é um estilo de vida, não acredita que se você continuar, como Davi fez, como José fez, como Daniel fez, você não acredita que se eu permanecer lá todos os dias fazendo o que é certo, fazendo o que eu sei, eu vou chegar naquele resultado, está difícil demais, é longe demais, não estou vendo um resultado. José é um exemplo disso. Ele sempre ficou com o sonho dele, o sonho do sol, da lua, dos feixes de trigo se curvando diante dele, porque ele podia acreditar, puxa, eu sou escravo, puxa, sacanagem, poxa vida, aí, bom, pelo menos eu estou aqui numa casa bacana, tal, sou escravo de dentro da casa, está melhor, opa, e cair para presidiário, mexer com aquele tipo de gente, num lugar sujo, feio, puxa Deus, a minha vida não vai mudar nunca. Ele ficou com o sonho. Em todos os lugares que ele passava, ele mantinha a integridade, porque ele entendeu. Ele não estava vivendo pelo sentimento,
Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele ficou com aquela imagem, o sonho dele ele não desperdiçou, ele não deixou de acreditar naquele sonho. Então é por isso que nós precisamos entender, se nós não acreditarmos nessa palavra, nós vamos continuar com as fortalezas, com as mentiras, e por isso nós vamos continuar sendo roubados, porque eu ainda continuo com essa instabilidade. Então, chega de ser roubados do nosso destino, roubados do nosso propósito, roubados dos nossos sonhos. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por favor. Fala com o Senhor. O que essa palavra tocou você? Quais as áreas da sua vida? Quais as fortalezas que ainda você mantém? Quais são as mentiras que você ainda acredita? Quais os pensamentos que você já deveria ter pego, tornado cativo e ensinado a obedecer a Cristo? Fala com Deus neste momento. Analisa na sua vida quantas mentiras que nós ainda acreditamos, quantas fortalezas nós ainda mantemos na nossa vida, quantos ídolos nós ainda mantemos, quanta mistura que nós ainda não temos. Nós sabemos o que tem que ser feito. O rei mandou os sacerdotes para ensinar a adorar a Deus, mas eles ainda continuavam adorando outros deuses. Você sabe o que tem que fazer, mas você ainda continua adorando outras coisas. Você ainda continua obedecendo a outras coisas. Então, que decisões que nós tomamos agora, como homens, como mulheres, marido, esposa, como pais, como profissionais, como cristãos, como exemplos, como autoridade. Qual é o caráter que o Senhor vai encontrar em nós? Ele pode confiar mais nas suas mãos? Você tem sido fiel naquilo que tem vindo até você? A sua vida vai mudar realmente? Como ela vai mudar? Por que ela vai mudar? Por que Deus faria alguma coisa diferente na sua vida? Será que você está plantando? Será que você está crendo no que está sendo dito? Fala com o Senhor neste momento. Ele acredita, me deu esperança. Senhor levou todos meus medos. Fala com o Senhor. Por tudo que tenha me vida. fez este louvor. Fala com o Senhor de verdade, é a sua vida. Declararei o meu Você fica apenas amor. balbuciando, com a boca fechada. Ouça meu coração. Sua vida não vai sair do lugar. Se você não tiver fé para crer, se você não lutar com as armas espirituais que você tem, você não vai sair do lugar. Sua vida não vai para frente, os seus sonhos não vão ser realizados. Você não vai viver 10 vezes mais se você não romper. Se nós não quebrarmos as barreiras, se nós não pegarmos esses pensamentos miseráveis e ensinar a obedecer a Cristo. Ensina a obedecer a Cristo. Toma uma decisão agora. Chega de mentiras. Chega de roubos. Chega de destruição. Coloca um fim. Coloca um limite. Coloca um limite nessa situação em nome de Jesus. Fala com o Senhor, coloca um limite agora. Ao meu Jesus eu vou dizer, em nome do Senhor Jesus. Quão grande é o amor por ti, Senhor. Ergo então as minhas mãos, com muita gratidão, te dou meu coração. Ouça meu coração, ouça meu espírito. Tome decisões nessa noite. Senhor,
Não saia daqui da mesma maneira. Não seja roubado. Não seja roubado em mais uma oportunidade de você sair com um novo espírito, com decisões firmes. Não, Senhor, eu vou adorar somente o Senhor. Eu vou parar de ficar carregando as velhas bagagens. Eu vou ficar com a sua palavra. Eu não vou ficar mais com os velhos pensamentos, o velho padrão. Eu não vou ficar mais com os velhos ídolos da minha vida. Eu tomei uma decisão, Senhor. Eu vou te servir. Eu vou ensinar os meus pensamentos a te obedecer. Eu vou fazer esse trabalho diariamente, Senhor. Eu sei que tudo isso que tem vindo são mentiras do mal, para que eu fique no mesmo lugar, para que a minha vida não avance, para que eu não veja o seu poder na minha vida, para que eu não viva os bens, as bênçãos do Senhor, para que eu não viva a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu sei que são mentiras, Senhor. Eu vou ficar com a sua palavra, eu vou ficar com a verdade. Eu não vou mais ser esse marido carnal, estúpido, ignorante. Eu não vou ser mais essa mulher que fica pesando. Eu não vou ser mais esse cristão hipócrita, que em cada lugar ele tem uma característica, ele tem um personagem. Não, Senhor, eu vou tomar uma decisão. Eu vou parar de ser desequilibrado, eu vou parar de ser instável. Eu vou parar de começar as coisas e parar no meio do caminho. Tome essa decisão agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, ergo então as minhas mãos, com muita gratidão, te dou meu coração. Que decisões você toma agora para sair daqui e agir diferente com a sua família? Nós vimos aqui, eles não mudaram o seu caráter, o seu procedimento, eles perpetuaram para os filhos e para os netos as péssimas atitudes. Que decisão que você tome agora para sair daqui diferente, para tratar diferente a sua esposa, o seu marido, para ser diferente, para chegar na sua casa e surpreender da forma correta, levando essas pessoas para mais perto de Deus e não mais longe, se aproximando mais delas através do bom procedimento e não criando afastamento pela instabilidade. Que decisão que você toma agora? Toma essa decisão. Deus quer fazer na nossa vida, pessoal. Deus quer nos abençoar. Mas será que nós estamos dando condições? Será que nós estamos dando abertura para Ele? Será que a presença dEle realmente é tão importante assim na nossa vida? Ou será que nós apenas estamos vendo como mais um ídolo, mais um Deus, mais um procedimento, como eles viam, mais um Deus apenas? Toma essa decisão em nome de Jesus. Sua presença é minha arma, sua presença é minha arma, sua presença é a minha arma, me chama para fora, quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus, derrubo fortalezas pelo Senhor nome amado, de Jesus. Nós entendemos, meu Pai. Presença Eu creio, Senhor, que cada um aqui sai de uma forma diferente, Senhor amado. Cada um aqui tomou decisões de derrubar as suas fortalezas, Senhor, da escravidão, das misérias emocionais, da inveja, da insegurança, da carnalidade. Eu creio, Senhor, que cada um que aqui está tomou decisões poderosas, decisões de uma vida, que decide, Senhor, dar importância à sua palavra, que não contamina a sua terra santa com a idolatria, que não permite mais que esses leões venham devorar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor. Não, que as coisas fluam, Senhor, a partir de agora. Se ainda havia resquícios, meu Pai, na nossa vida do velho homem, se havia ainda resquício da instabilidade, da carne, da impulsividade,
Que agora, meu Pai, venhamos a ter dado um fim nessa situação. Que seja o Senhor, meu Pai, que conduza a nossa mente, a nossa vida. Que decidamos, meu Pai, a tomar posse dessa mensagem, de pegar todo pensamento maligno, miserável, mentiroso, e colocar, meu Pai, forçá-lo a obedecer ao Senhor. Porque somente a sua palavra que é a verdade. A sua palavra vem, Senhor, para nos ensinar como agir, como proceder. O Senhor nos promete uma vida vitoriosa, uma vida plena. Então tudo isso que não está acontecendo são as mentiras que nós ainda estamos dando crédito. E nós tomamos posse agora, Senhor. Nós tomamos posse de não dar mais abertura, ouvidos a todas essas mentiras que até este momento, Senhor, estavam nos atacando. Essas fortalezas que estavam nos atacando. E nós declaramos, meu Pai, declaramos um povo forte, um povo ousado. Declaramos, meu Pai, sonhos realizados, esses projetos, Senhor, materializados, o sonho da família estruturada, o sonho da vida espiritual estruturado, o sonho da vida financeira estruturado, todas essas palavras que nós temos recebido, meu Pai, de bênçãos, de vitórias, nós cremos, meu Pai, porque se o diabo lançou na nossa vida, que isso não é para nós, que é difícil demais, que não tem jeito, que já passou de hora, é mentira. É mentira e nós não ficamos mais com a mentira, Senhor. Nós ensinamos a nossa mente a obedecer ao Senhor. E o Senhor diz que tem uma vida poderosa para cada um de nós. E nós cremos, meu Pai. Nós cremos. Nós confiamos, meu Pai, nós declaramos, nós concordamos com essas palavras, com essas orações, com cada declaração lançada neste momento, nesta noite. Que venha chegar, meu Pai, até aquela casa, que venha chegar até aquele familiar, que venha mudar aquele coração, que cada um aqui, Senhor, saia renovado, cheio do Teu Espírito, cheio de fé, de autoridade, de ousadia, para nunca mais acreditar nas mentiras do mal, em nome do Senhor Jesus. É o que nós declaramos, meu Pai, nós pedimos, nós concordamos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Agora, una-se a sua família agora. Aproveita esses minutos mais uma vez. Agora é o seu momento. E eu sempre digo, você que veio com o seu familiar, esteja com ele, se una, vire de frente para ele. Se precisa quebrar fortalezas mais uma vez, fortaleza do olhar, fortaleza de palavras. Una-se ao seu familiar. E você que o seu familiar não veio, não acredite nas setas do mal. Creia, já veja ele aí do seu lado, toque nessa cadeira, clame, profetize isso, porque ele vai aparecer, porque ele vai vir, porque o Senhor vai fazer, ele é o Deus que faz. Tem esses minutinhos agora, você, seu familiar e você com Deus clamando pela sua família, em nome de Jesus. Sua presença é a minha arma. Me chama para fora, quebra as correntes, meu louvor sei que abrirá os céus, derrubo fortalezas pelo nome de Jesus. Sua presença é
você agradeça por essa mensagem, você agradeça por essa oportunidade, que você agradeça, porque hoje você entendeu, hoje você tomou decisões, que você tenha a esperança, que agora você crê, que até então você sabia, mas não acreditava, que você agradeça. Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, porque quanto tempo eu estou sendo roubado, quanto tempo eu estou recebendo a palavra, mas eu ainda estou adorando outros deuses. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me abriu a mente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque agora eu posso ter uma vida abundante, eu posso construir uma vida poderosa, eu posso viver a bênção que o Senhor me promete. Agradeça agora. Agradeça pela sua vida, pela sua oportunidade, agradeço pela sua família. Agradeça por tudo, por mais que situações estejam acontecendo, ainda coisas não estão alinhadas como você gostaria, mas agradeça. Agradeça porque tudo tem um começo, tudo tem um princípio. E se nós perseverarmos, se nós não desistirmos, se nós não pararmos de plantar, de semear, nós vamos colher. Então agradeça neste momento. Senhor querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Te agradecemos, meu Pai, porque hoje decisões foram tomadas, porque ainda nós tivemos essa oportunidade, Senhor, para sair daqui e reparar os nossos erros, reparar, meu Pai, as incredulidades, reparar, fechar as brechas que estavam abertas ainda. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu. Enquanto a vida, a esperança. E nós temos essa esperança, Senhor, a esperança no Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós te amamos, nós te agradecemos pela vida, por essa noite, por essa mensagem. Te agradecemos porque temos a certeza, Senhor, que esse será o melhor tempo das nossas vidas, não apenas por otimismo, Senhor, não, mas por decisões. Decisões firmes, focadas, determinadas, valentes, ousadas que nós tomamos nestes momentos, Pai, nessas oportunidades. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, nós te amamos, obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado. Nós te agradecemos, Pai, e tomamos posse de cada palavra, cada oração, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém.